Bom, então nós temos essas próximas 6 semanas a contar, começando com a de hoje. E nessas 6 semanas, nós vamos estudar Doutrinas 3. E o que a gente fala em Doutrinas 3? O que a gente vai estudar durante essas 6 semanas? Nós vamos estudar algumas doutrinas específicas, né? Vamos olhar à luz da Bíblia, cada uma delas. E geralmente são doutrinas que geram dúvidas. Geralmente existem muitas dúvidas. E aí nós vamos esclarecer as dúvidas com a palavra de Deus. Vamos olhar alguns versículos que falam sobre o determinado assunto. Nós vamos ter uma apostila dessa para ajudar você a acompanhar. E você vai preenchendo aí o que for necessário, tá? Você percebeu que tem para preencher algumas lacunas em branco. E através dessa apostila vai diminuir a sua necessidade de anotação, tá? E a apostila está mais completa do que os slides. Que na apostila a gente pode escrever mais coisa, que tem espaço, né? E o slide acaba nos limitando. Então preste atenção, o que nós vamos estudar nessas 6 semanas juntos, né? Os assuntos a serem abordados. Primeiro, vamos falar da doutrina do inferno. O inferno existe? Existe de fato? Você vai para o inferno? Não, eu espero. A outra doutrina que vamos estudar durante esse período é a doutrina do céu, né? Em contraste, no inferno nós temos a questão do céu. O que você sabe a respeito do céu? Não, uma coisa bem interessante de se perguntar. Qual a imagem que você tem a respeito do céu? É um detalhe importante. E é importante, inclusive, você já fazer uma pequena avaliação da imagem que você tem desses assuntos, para depois no final você poder comparar, não é? Você imaginava uma coisa e você vai descobrir que não é assim bem como você imaginava, ou talvez que era exatamente como você imaginava, ou talvez você vai descobrir que você não sabia de nada, bulufa de nada, até poderia achar que sabia alguma coisa, mas não sabia de nada. O terceiro assunto, sobre os anjos. Angiologia, doutrina dos anjos. O que a Bíblia fala sobre os anjos? Quais são os propósitos dos anjos? Existem sexo nos anjos? Né? Existe anjo fêmea, anjo macho? E aí nós vamos, falar disso aí com bem detalhes, né? E a última, a doutrina do pós-morte. O que acontece pós a morte? Quando nós morremos, para onde nós vamos imediatamente? E são essas dúvidas que eu tenho certeza que permeiam bastante a cabeça de vocês, e nós vamos tentar, olhando nas Escrituras, usando alguns raciocínios lógicos e escriturísticos, nós vamos tentar sanar as dúvidas que porventura você pode ter. Mas antes, vamos fazer a seguinte coisa: você vai escrever a respeito da sua concepção breve e direta a respeito de cada um desses 4 assuntos. Tudo bem? A sua concepção. Qual é a sua concepção sobre o inferno? O que é o inferno? Breve e direto. O que você imagina que é o céu? Como você imagina que é o céu? A respeito dos anjos, qual é a imagem que você tem? Depois que você morre, para onde você imagina que vão os salvos e os não salvos? Escreva isso agora.
Não há, talvez, nenhuma outra doutrina como a doutrina do inferno nas Escrituras que causa um certo calafrio. C.S. Lewis, que é um grande autor cristão, inclusive autor daquela, acho que trilogia, acho que virou uma trilogia, O Leão e a Feiticeira, não é? Tem até um daqueles filmes, o Guarda-Roupa, Nárnia, o autor de Nárnia. Ele chegou a escrever que se tivesse como ele, seria uma pessoa que gostaria de remover a doutrina do inferno nas Escrituras, mas que não tem como fazer isso, porque é um fato, a Bíblia fala sobre isso até mais do que você imagina. Se nós eliminarmos o fato de existir o inferno, nós podemos dizer que Deus é injusto. A própria existência do inferno vai de frente com o fato de que Deus é justo. Nós não podemos desvincular amor de justiça. Nós nunca podemos imaginar que Deus é tão amoroso que jamais permitiria a existência de uma doutrina, de um fato real como esse. Pelo contrário, Deus é amoroso e justo. E a doutrina do inferno é de fato uma realidade. Para começarmos, e já que nós vamos falar a respeito do inferno, e ninguém vai mandar você para o inferno, pode ficar tranquilo, mesmo que você tire a nota ruim, ninguém vai mandar você para o inferno. E jamais, nem quem queira sonhar, as pessoas costumam dizer, parece o inferno, você não tem ideia do que é o inferno. O inferno, na verdade, é um lugar que jamais alguém gostaria de ir, jamais nós desejaríamos que alguém fosse. Mas nós vamos olhar na semana que vem algumas descrições a respeito do inferno. Vamos começar falando de alguns argumentos para a existência do inferno. Vamos falar de alguns argumentos, porque, por incrível que pareça, 1/3 das pessoas não acreditam que o inferno é um lugar real ou um lugar de punição eterna. Tem aí na sua apostila argumentos para a existência do inferno. Então anotem algumas coisinhas, aí depois vocês preencham na apostila de vocês, tá bom? Tudo bem? Então vamos lá. 1/3 das pessoas não acreditam que o inferno é um lugar real, onde as pessoas serão levadas para a sua devida punição. Até mesmo porque as pessoas acham que isso vai de encontro com Deus amoroso. Mas na verdade, ser justo faz parte da qualidade, da amorosidade de ser amoroso. Imagina um pai que ama o seu filho. Um pai que ama o seu filho, ele vai corrigir o seu filho? Ele vai disciplinar o seu filho? Então ele precisa ser justo. Ele vai dar as mesmas oportunidades para os 2 filhos que ele tem. Porque se ele passa a mão na cabeça, se ele deixa de educar como tem que ser, mesmo que às vezes isso requer algumas puxões de orelha, algumas punições, ele não está sendo justo e nem está sendo amoroso, porque o amor corrige, o amor quer o bem do próximo. Então jamais nós podemos imaginar dessa forma, afirmando que o inferno é contraditório porque vai em frente com um Deus amoroso. Não, Deus é tão amoroso que Ele dá oportunidade para todas as pessoas. Ele é tão amoroso que enviou Jesus Cristo para morrer no nosso lugar na cruz do Calvário. O amor de Deus está aí. A oportunidade é ao alcance de todos. Então não dá para nós dizermos que Deus é injusto, considerando assim a existência do inferno. O primeiro argumento que você precisa entender, que é importante, que isso é muito pregado, e porque foi massificamente ensinado pela igreja oficial da Idade Média, a Igreja Católica. Primeiro argumento: o inferno ele não é uma invenção da Igreja Católica durante a Idade Média. Muitos afirmam que o inferno
ele foi inventado pelo ser humano durante a Idade Média. Agora, especificamente pela Igreja Católica. Por quê? Vocês lembram da indulgência? Então, de fato, os padres, os bispos, não todos, né? Nós sabemos que não todos, nós não podemos generalizar, mas para tentar angariar mais recursos à igreja, eles criaram a doutrina do medo, do tormento. E inclusive faziam pequenas encenações, mostrando que as pessoas iam para o inferno, e só havia uma forma de você escapar daquilo, que eram as indulgências. Você tinha que comprar um pedaço de terra no céu, você tinha que pagar pelos pecados do seu ente querido que já havia morrido e agora estava no purgatório. Então, de fato, essa doutrina, esse pensamento foi massificado, e até de forma errada, mas nós não podemos deixar de levar em consideração que a Bíblia fala a respeito deste assunto. E nós nunca podemos cair no erro que eu falei agora há pouco, achar que Deus é tão bom que é inaceitável a existência de um lugar como esse. Se você acha que inferno vai de encontro com a bondade de Deus, eu quero trazer um parâmetro para você. Eu quero que você imagine se não tivesse punição para os bandidos da nossa sociedade. Se você acha que inferno é injusto, então a prisão também é injusta. O presídio também é injusto. Porque na verdade é um lugar onde as pessoas são colocadas devido às consequências, como uma consequência dos atos cometidos por elas. Então, quando você tem aquele indivíduo da sociedade que acaba quebrando os parâmetros daquela sociedade, deixando de obedecer às leis daquela sociedade, se torna um criminoso, o que nós queremos que aconteça com ele? Vai para a prisão. Agora, claro que Deus é tão bondoso que no último momento, olha, você pode ter sido a pior pessoa da sua vida, você pode ter sido, ou seu vizinho, o maior traficante da área, mas Deus é tão misericordioso que Ele apaga tudo aquilo que fez a partir do momento que abre o coração para entregar a sua vida a Jesus Cristo. Deus seria injusto se Deus não desse oportunidade igualitária para todas as pessoas. Aí Deus seria injusto de fato. Mas jamais podemos olhar e considerar que Deus é injusto pelo fato de que pessoas receberão uma punição eterna pelo resultado natural da escolha que fizerem em suas vidas. Então não imagine, não acredite no fato de que o inferno foi inventado durante a Idade Média com o intuito de gerar medo nas pessoas, gerar medo nas pessoas leigas e extorquir aquelas pessoas. Segundo argumento a respeito do inferno: se você parar para agir de forma racional, você vai chegar a essa conclusão: não pode haver paraíso sem um inferno. Se você agir de forma lógica, o inferno é real, não apenas pelo fato de que a palavra de Deus fala a respeito dele, mas o inferno também é real, porque se não existir o inferno, todas as pessoas vão para o mesmo caminho. Parou para pensar nisso já? Se não existe inferno, então não existe punição, não existe consequência da maldade, não existe consequências das escolhas que a pessoa fez durante a vida. Aí sim, isso é injusto. Se você parar para analisar friamente, isso sim é injusto. Então, na verdade, pelo fato de nós acreditarmos que existe um paraíso, que é o lugar para onde vão todos aqueles que entregaram suas vidas a Cristo, e consequentemente, quando nós entregamos nossas vidas a Cristo, nós queremos viver uma vida pia, Nós queremos viver uma vida pia, semelhantes a Deus, nós queremos acertar, nós queremos ser pessoas melhores, automaticamente, não é? Aí você olha
em contrapartida, em contraste a isso, uma pessoa que zomba de Deus, que não está nem aí para Deus, que vive nos seus próprios maus desejos, engana todo mundo a todos, comete todo tipo de maldade. Espera aí, se não existe inferno, não é que nós queremos, ninguém quer isso, que a pessoa vá para o inferno. Tanto é que Jesus quer que pelo menos no último momento, aí que entra a graça de Deus, é aí que entra a graça de Deus. No último momento, nos últimos suspiros, haja um arrependimento e um coração aberto para se entregar a Jesus Cristo. Mas e para aqueles que nem isso fazem? Vão para o paraíso? E é por isso que existe o inferno. Exatamente, que é a outra opção que as pessoas têm para onde elas vão. Então, de fato, aí sim existe inferno. O céu e o inferno não podem ser separados, tá? São dois lugares opostos para onde o ser humano será encaminhado, e não podem ser separados. Aí você me fala, tá, as pessoas dizem, mas existe a reencarnação. Vamos imaginar, tá, tudo bem. Enquanto tu não reencarna, tu fica onde? E aí sim, esse pensamento, aí não existe respaldo bíblico em relação a ele, né? Não existe respaldo bíblico. E alguns, o inferno é aqui mesmo. Meu irmão, se o inferno é aqui mesmo, então é muito bom. E não é a descrição que a Bíblia faz a respeito do inferno. Um outro argumento que vale a pena nós mencionarmos: se eu falo que não existe inferno, então eu coloco em dúvida os ensinamentos de Jesus. Se eu afirmar que inferno não existe, então eu estou falando que Jesus é mentiroso. E aí as pessoas podem até chegar a imaginar, na verdade, pastor, não podemos ser tão literais nas Escrituras. Mas nós devemos, porque as Escrituras são muito mais literais do que simbólicas. Nós só encontramos simbologia no livro escatológico, como Apocalipse, e em passagens escatológicas, como no livro de Daniel. Nós não encontramos mais simbologias nas Escrituras. E mesmo assim, aquelas simbologias presentes naquele livro, elas não compreendem todo o livro. São elementos mencionados que precisam de um raciocínio lógico, de conhecimento escatológico, para que você possa compreender. Aí nós temos alguns exageros, algumas hipérboles, como: se a tua mão fizer pecar, arranque-a. Melhor entrar no céu do que com a tua mão ir para o lago de fogo. Sim, isso é um outro fato, mas isso é um exagero, não é simbologia. E o inferno é mencionado nos evangelhos de uma forma maciça pelo próprio Jesus Cristo. O próprio Jesus falou mais do inferno do que os apóstolos e os profetas. Então, nós não temos questionamentos em relação a isso. Isso mostra exatamente que Jesus falou e descreveu. Interessante, ele descreveu. Agora, o problema é que é difícil descrever para a gente aquilo que nós não compreendemos, que foge do nosso mundo conhecido. Então, as descrições do céu e do inferno, as pessoas têm tantas dificuldades de compreender, que foge da nossa percepção humana. Nós temos os sentidos, nós captamos todas as coisas pelos nossos 7 sentidos: tato, olfato, paladar, audição, visão. Então, quando você não consegue apalpar, quando você não consegue ver, quando você não consegue sentir, porque você não vê as moléculas de gasolina, mas você sabe que é gasolina pelo cheiro. Você sabe muito bem que o seu carro está com gasolina, ou tem pelo menos vapor de gasolina, quando você coloca lá o seu narizinho no tanque. Então você não chega a ver, mas você vê, você sabe o que tem ali. O gás, o GLP, aquele cheiro de enxofre,
Não é do GLP. Na verdade, o GLP não tem um cheiro perceptível pelos narizes humanos. Só que se não colocar aquilo, as pessoas podem cometer grandes acidentes. Então, por isso que adiciona aquele odor, para que você tenha percepção. Então, você não vê o GLP, mas você sabe, pelo que você respira, que você percebe pelo seu olfato. E ao mesmo tempo, você vê o resultado, que é o fogo ali no fogão. Então, quando é nos descrito na Bíblia um aspecto que nós não temos ideia, que nós não conseguimos apalpar, não conseguimos ver, não conseguimos cheirar, não conseguimos escutar, nós temos dificuldade para nós traçarmos de fato como é. Esse é o grande problema. Por isso que as pessoas têm uma concepção errônea do céu, por exemplo. As pessoas têm uma concepção totalmente errada a respeito do céu, porque elas não conseguem, foge do nosso plano físico momentâneo, no aqui e agora, foge completamente. E é exatamente esse o fato das pessoas terem dificuldades. Então, até mesmo o próprio Jesus, quando descreveu sobre o inferno, ele tentou descrever e usar um elemento que as pessoas conheciam, como nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas eu quero que você esteja atento para o seguinte fato: no Novo Testamento existem 1850 versículos. É um número considerável. 13% desses versículos falam de inferno. Você não acha isso um número extremamente relevante? Como é que o próprio Jesus, que falou mais do que os apóstolos e os profetas, ia ensinar a respeito deste assunto, se é um lugar inexistente? Se é um lugar fantasioso? Então, achar que o inferno não existe seria simplesmente negar a veracidade dos ensinos de Jesus. E pasmem porque eu vou falar para você. A Bíblia fala muito mais de inferno do que de céu. Não é interessante isso? Aí você, mas que absurdo. Não, você ensina muito mais para os seus filhos sobre as consequências dos erros dele, do que sobre as bênçãos dos erros, dos acertos dele. É natural. As pessoas precisam pegar alguns choques, elas serem confrontadas a respeito de algumas consequências de algumas ações pelas escolhas próprias. Então é por isso que muitas vezes você fala: meu amigo, meu filho, esse menino não presta. Mas é difícil você falar: meu filho, esse menino é bom, pode andar com ele. Mas quando não presta, você vê logo, se preocupa e fala logo. Então é natural que a Bíblia fala mais de inferno do que de céu, exatamente para mostrar o perigo das consequências eternas. Consequências eternas pelas escolhas do ser humano enquanto estão em vida. E ao mesmo tempo para nos levar pressa. Olha, se inferno é real, então, meu irmão, nós temos que falar mais de Jesus para os nossos amigos. Se inferno é real, nós não queremos que a pior pessoa desse mundo vá parar nele. Nós não queremos. Nós queremos evitar, nós queremos fazer alguma coisa. Nós queremos fazer alguma coisa para evitar que as pessoas caminhem para lá. Depois de nós olharmos estes argumentos iniciais, nós vamos falar agora do significado, da origem da palavra inferno, e que aí você vai entender um pouco mais a respeito do que é o inferno de fato. Então nós temos traduzido para o português como inferno algumas palavras, tanto do Velho Testamento, que são palavras em hebraicas, quanto no Novo Testamento, que está em grego, que nós colocamos para o português como inferno. E existem 4 palavras diferentes. Olha, eu quero que você aprenda. Na verdade, eu diria 3, porque uma é a mesma palavra, só que ela está em hebraico e em grego. Mas existem outras
palavras para descrever que nós traduzimos no português como inferno. Inclusive algumas Bíblias preferiu não traduzir, deixou Seol, ou Sheol, de acordo com a sua versão, e deixou Hades, em vez de usar a palavra inferno. Porque de fato, em alguns momentos, ela se torna um pouco difícil até de ser traduzida. Então preferiram transliterar aquela mesma palavra no original, transliterou e deixou no português a palavra como ela era no original. Mas pastor, como é que é isso? Nós fazemos? Fazemos. Vou dar um exemplo para você. Shampoo. Você sabe o que é shampoo? Você usa shampoo? Que pena que não tem shampoo para calvície, não é? Senão a gente usava mais. Mas você não usa shampoo? Essa palavra, qual a origem dela? Inglês. Então manteve a mesma palavra que nós trouxemos do inglês para o português. E não existe no português uma palavra portuguesada para botar shampoo. Podia ser espumante para cabelo. Eu vou comprar o quê? Um espumante para cabelo. Mas não, botou o quê? Shampoo. Porque não existe uma palavra correspondente na língua portuguesa. É normal isso acontecer em qualquer âmbito quando você tem uma tradução de uma língua para outra. E é por isso que alguns tradutores preferiram deixar a palavra de conforme ela é no original. E nós vamos observar alguns casos desses e vamos conversar sobre esses casos. Mas vamos lá. Primeira palavra que nós vamos observar. Sheol, Inclusive, em algumas Bíblias, em algumas circunstâncias, essa palavra ela está conforme está no original. Ela não foi traduzida. Esse vocábulo, ele aparece 72 vezes. 72 vezes no Velho Testamento. Toda vez que aparece essa palavra no Velho Testamento em hebraico, qual é o significado, o sentido que ela quer empregar? Um lugar para onde iam os mortos. Essa é a questão. Nem sempre, porque nós temos algumas carências de palavras que correspondam àquelas palavras exatamente como elas são no original. Por isso que às vezes mantém transliterada, não traduz, como eu dei o exemplo de shampoo, como é lingerie. Lingerie é uma palavra francesa. E nós usamos no português conforme claro, não pronunciamos como francês, mas nós usamos conforme nós conhecemos. O shampoo também não pronunciamos como falante de língua inglesa, mas nós pegamos aquela palavra e falamos do nosso modo. Então, existe alguns sentidos, por exemplo, a palavra, esse vocábulo Sheol no hebraico, que não é assim que se pronuncia, tá? Eu não vou tentar pronunciar. Nem sempre esse vocábulo hebraico, quando é traduzido para o português, aparece como uma palavra inferno. Mas por quê? Porque ele é descrito como lugar para onde os mortos iriam. E nem sempre o morto vai para o inferno, gente. Entendeu? Nem sempre vai para o inferno. Eu vou dar um exemplo para você. Eu quero que você olhe na sua Bíblia comigo. Gênesis capítulo 42, versos 37 e 38. Eu quero que você tente traduzir essa palavra, esse vocábulo, Seol ou Sheol, de acordo com a sua tradução. Eu quero que você tente traduzir como inferno. Olha só, eu vou ler para você. Mas Rubens falou a seu pai dizendo: mata os meus 2 filhos, se eu não te tornar a trazer, entrega-o à minha mão e te tornarei a trazer. Ele, porém, disse: não descerá meu filho convosco, porquanto seu irmão é morto, e só ficou ele. Se lhe suceder algum desastre pelo caminho que fores, farei descer minhas cães com tristeza
Está traduzido como na sua versão? Como está traduzido? Sepultura. O original aí é Seol ou Sheol. Dá para dizer como inferno? Dá para usar a palavra inferno aqui? Dá para usar? Não, não dá para usar. Então a mesma palavra no hebraico que nós traduzimos algumas vezes como inferno, pode ser traduzido também como sepultura, como lugar dos mortos, né? Então nem sempre a palavra Sheol, que é a primeira palavra que aparece no hebraico, vai ser traduzido como inferno. Tudo bem? Mas você vai ver que tem uma, e vamos olhar daqui a pouquinho, que se traduz sempre como inferno, lugar de tormenta, lugar de sofrimento. Então, olhe só comigo. Por isso, esse vocábulo é sinônimo de quê? De sepultura. Algumas vezes pode significar inferno. Algumas vezes pode significar inferno. E aí pode ser traduzido para a língua portuguesa. Essa é a palavra em hebraico, viu? Em hebraico. Pode ser traduzido para a língua portuguesa. Tá aqui, olha. Como profundezas, pó. Pode ser traduzido como profundezas, pó, ou morte, em alguns casos como inferno. E aí nós observamos já a primeira palavra, o primeiro vocábulo que aparece no hebraico, que pode ser traduzido conforme nós conversamos, como pó, profundezas, sepultura, e também pode ser traduzido como inferno, de acordo com o contexto. Além dessa palavra, agora nós vamos observar uma palavra no grego, né? No grego. A palavra no grego, que é utilizada no Novo Testamento, nós temos 3 palavras que aparecem no Novo Testamento, tá? Mas a primeira que nós vamos observar é Hades. Isso em grego. Esse vocábulo, ele aparece apenas 10 vezes no Novo Testamento. E todas essas 10 vezes, você tem aí anotado na sua apostila. Você que está com a apostila tem anotado aí as 10 ocorrências dessa mesma palavra no Novo Testamento. Agora nós temos algumas observações interessantes. Vou dar um exemplo para você. No momento que ela aparece em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 55, onde fala onde está a morte, o teu aguilhão. Na verdade fala que nós, vencemos a morte. Essa passagem que o apóstolo Paulo utiliza em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 55, é uma referência de Oséias, capítulo 13, verso 14. É comum nós olharmos no Velho Testamento passagens fazendo referências a passagens do Velho Testamento, não é? É comum isso acontecer. E no caso, quando o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto, no capítulo 15, verso 55, ele faz uma citação a um trecho do livro de Oséias, capítulo 13, verso 14. E quando você olha lá no livro de Oséias 13, 14, você vai ver que no original o vocábulo é Sheol. E quando é traduzido lá em 1 Coríntios 15, 55, é traduzido como para o grego, não é? Do hebraico para o grego, como Hades. Um outro exemplo desse mesmo ocorrido, em Salmo 16, 10, e em Atos, capítulo 2, versículo 27. Em Salmo 16, 10, Davi disse: pois não deixarás a minha alma no Sheol. Lá em Atos 2, 27, ele utiliza: porque não deixará a minha alma no Hades. O que isso significa? Que Hades, em grego, tem o mesmo significado que Sheol no hebraico. Prova disso é que com a Septuaginta, o que é a Septuaginta? É a tradução mais antiga
do Velho Testamento para o grego. E essa tradução ela ocorreu aproximadamente entre o século 3 e o século 1 a.C. E quando os 72 eruditos que traduziram todo o Velho Testamento para o grego e durante 72 dias de trabalho, todas as vezes que aparecia o vocábulo Sheol, eles traduziam para o grego com o vocábulo Hades. Então o que significa? Sheol e Hades têm o mesmo significado. A palavra significa exatamente a mesma coisa. Só que Sheol está em hebraico e Hades está em grego. Então nós vamos olhar esse Hades aparecendo no Novo Testamento originalmente, porque o Novo Testamento no original foi escrito em grego. No entanto, você está conseguindo acompanhar agora? Você está conseguindo acompanhar? Você está com a sua apostila e tem algumas partes em branco para preencher, não é? Você está conseguindo acompanhar essas partes em branco? Você está com alguma dúvida? Está tranquilo? Então, vamos lá. Em miúdos para você não se perder. Hades tem o mesmo significado que Sheol. Inclusive, Hades, uma palavra grega que significa lugar dos mortos. Se você for pegar ao pé da letra, a origem da palavra Hades, na língua grega, você vai chegar à conclusão, você vai descobrir que é lugar de onde não se vê. Esse é o significado literal. Lugar de onde não se vê. Por isso que é sinônimo de sepultura, a habitação dos mortos, podendo também ser traduzido como inferno, dependendo do contexto. Entenda que ela tem a mesma equivalência no grego que Sheol tem no hebraico. Vamos para outra palavra que aparece, que nós encontramos, que é a palavra Geena. Geena é uma palavra hebraica que foi transliterada para o grego, com o mesmo nome, Geena. É que nem o shampoo do inglês para o português. Nós usamos a mesma palavra, shampoo. Não teve tradução. Mas ela tem uma explicação. Porque na verdade ela se refere originalmente a um lugar. E é isso que eu quero que você entenda. Olhando essa palavra, é isso que eu quero que você entenda. O Velho Testamento é a soma das coisas que viriam. Jesus deixou um exemplo, Deus deixou um exemplo para tentar fazer com que o inferno fosse uma palavra mais compreendida possível por parte da gente. E aí ele deixou exatamente um exemplo de um lugar que pudesse ser feita uma analogia ao que seria o inferno. Aí já dá para nós começarmos olhando para isso, para ver uma pequena descrição. Mas o que você precisa inicialmente entender? Tá? Inicialmente entender. Primeiramente, todas essas passagens que estão grafadas desta forma nas Escrituras, elas são traduzidas como lugar de punição. Ou seja, inferno. Tá? Inferno. Nós vamos olhar na semana que vem, nós vamos procurar enxergar os textos bíblicos para nós tentarmos verificar a descrição ou as descrições que nós encontramos na Bíblia a respeito do inferno. Vamos ver a descrição. Mas uma das descrições é exatamente isso. Geena, todas as vezes que ela está relacionada, que ela aparece, que ela é traduzida, ela tem que ser obrigatoriamente traduzida como inferno, e em alguns casos ela é traduzida como lago de fogo. E qual é a diferença? Tenha calma. Nós vamos falar da diferença. Mas sempre traduzida com a ideia de lugar de punição, tá? Lugar de punição. Ela é diferentemente
diferentemente de Hades e Geol, Geena sempre está relacionada a lugar de punição. Mas de onde vem essa palavra? Isso é importante nós compreendermos. De onde que vem essa palavra? Como é que essa palavra surgiu? Essa palavra surgiu aparece a primeira vez no Velho Testamento. E faz referência a um lugar específico que era conhecido por parte dos judeus. Era um vale de Inom, ou vale do filho de Inom. O que tem a ver? O que tem a ver nesse vale? Nesse vale ele tinha uma elevação. Vale é no fundo, tudo bem? O pico no alto. Mas nesse vale tinha uma elevação que era chamada de Tofete. Não confete, tá? Tofete. E nesse vale, nessa elevação que ficava nesse vale, o povo cananeu que habitava naquela região, antes mesmo dos judeus ali chegarem, eles queimavam os seus filhos em sacrifício ao deus Moleque. Ao deus Moleque. E aí por isso que a palavra Moleque ela é utilizada para criança, né? Esse moleque vai aonde? Aí você me diz, pastor, não estou amaldiçoando meu filho. Não, depende da intenção do seu coração. Era porque esse era um Deus onde as pessoas sacrificavam as crianças. Por isso que veio o nome Moleque. As crianças sacrificava a ele. Aí tem o rei Acais, lembra? De Ezequias. O próprio pai de Ezequias sacrificou o seu filho, provavelmente ao deus Moleque, que era um deus cananeu daquela região, que era relacionado a eles o sacrifício. E onde ficava essa região? Essa região ficava, depois que os judeus chegaram ali e dominaram todo aquele lugar, ficava próximo a Jerusalém. Era um vale, tá? Próximo a Jerusalém, que era bem conhecida de todo mundo. Mas veja bem, com a extinção dos sacrifícios a Moleque, essa região ela teve um outro uso. Então, pelo fato de ser um local de sacrifício, para os judeus era um lugar amaldiçoado. Ok? Era um lugar amaldiçoado. Então, olha só, eu quero que vocês vejam a analogia que Jesus fez ao sentido do inferno, tudo bem? Era um lugar amaldiçoado. Com o término dos sacrifícios, já não sacrificava mais nada ali. Essa região que era um vale, então olha, eu quero que vocês imaginem. Eu tenho a parte alta, a parte baixa, aquele vale, né? E aqui novamente um pouco de alto, uma elevação. Naquele vale começou a ser jogado os lixos, os detritos da cidade de Jerusalém. Eu não sei precisar para você quantas pessoas habitavam em Jerusalém. Mas olha, era uma cidade, na época do rei Davi, quando o rei Davi conquistou, né, a cidade de Jerusalém, e tomou a cidade de Jerusalém, na época de Salomão, que construiu o templo, era uma cidade super populosa. Estima-se que pelo menos 500 mil pessoas viviam naquele lugar. Se no acampamento a quantidade de lixo que a gente produz com quase 300 pessoas é enorme, imagine um lugar onde as pessoas moram, vivem e estão todos os dias comendo, bebendo, com 500 mil pessoas. É muito lixo. E nesse lugar, nesse vale, né, que é esse vale de Inom, então vale do filho de Inom, vale de Inom, vale do filho de Inom, que é a mesma coisa. Isso que significa? Você imagina a quantidade de lixo. Então o que era feito para poder o lixo ser consumido? O que é? Queimado, fogo.
Só que olha o paralelo, gente, preste atenção. Deus queria descrever aquilo que ninguém tinha visto antes. Olha a associação. Só que com a quantidade de lixo que chegava, era preciso que aquele fogo tivesse queimando 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano. E por isso, que era adicionado constantemente enxofre, para que não parasse de queimar. Exatamente por isso. Aí, olha só, imagina os cadáveres. Tudo era jogado naquele local. Imagine um indigente que aparecia morto na cidade, né? Não tem família. E para onde que vai? Leva para o Geena. Leva para o Vale de Hinnom. E naquele lugar o fogo, não conseguiam colocar fogo em todo o vale ao mesmo tempo. Então tinha aquelas partes, olha só a analogia. Tinha aqueles lugares onde as pessoas, os cadáveres eram jogados, os corpos de animais eram jogados, e não estava com chamas ali. Aí começavam os vermes. Então os vermezinhos do corpo humano, começavam os vermes a aparecerem, a decomporem aquele corpo. Imagine a cena, como é que não era? Era exatamente, olha só, gente, que eu quero que você entenda, porque já dá para começar a ter uma descrição. Era exatamente essa imagem que Jesus quis que aquelas pessoas que conheciam aquele lugar, conheciam aquela história, porque a Bíblia foi escrita para um povo que conhecia o que estava sendo dito. Essa é a grande questão. Por isso que ao estudar a Bíblia, nós temos que tentar enxergar os fatos como aquele povo enxergava. Aquilo que é desconhecido para a gente. Era essa imagem que a Bíblia quer passar para aquele povo que recebeu os escritos inicialmente, depois todos nós, da palavra inferno. Geena tem esse significado. Todas as vezes que ela aparece nas escrituras, elas são mencionadas como lugar de punição. Quase sempre inferno, em algumas traduções são traduzidas como lago de fogo. O texto de Isaías, capítulo 6, verso 24, ele faz uma associação, uma referência a esse lugar, lá no Vale dos Filhos de Hinnom, no Vale de Hinnom. E esse vale que deu origem a essa palavra Geena, que nós estamos observando, primeiro, era um lugar de desprezo. Se um morto fosse colocado lá, um cadáver fosse colocado naquele lugar, isso significava o quê? Que aquela pessoa era desprezada, aquela pessoa era amaldiçoada, que não tinha família, não tinha amparo. Por isso que se tornou para os judeus um lugar amaldiçoado. Se tornou o lixo da cidade. Quando você passa aqui na cidade, de Manaus, ali na estrada, aquele lixão a céu aberto, e o mundo trator trabalhando, vão até mudar o lixão dali. Daqui a pouco ali é um monte de casa que vai ser construída. Vão mudar aquele lixão. Já estão mudando, inclusive, estão trabalhando para mudar todo aquele lixão de lugar. Vai para um lugar mais distante, no ramal. Agora vai pegar um ramal, vai sair da beira da estrada. Um ramal. Coitado dos vizinhos, que tem terreno no ramal onde vai ser o lixão. Imagina como é que vai ser horrível. Então, nesse lixão a céu aberto, ele era um lugar onde o fogo ardia. Olha quando Jesus faz menção ao inferno, onde o fogo arde, as chamas não se apagam. Exatamente, nesse lugar as chamas não se apagavam e o fogo consumia o lixo que ali estava 24 horas por dia. E se um cadáver era jogado ali, era porque era um cadáver amaldiçoado, era uma pessoa amaldiçoada, não tinha amparo, não tinha contato, não tinha ninguém, era um indigente. Porque quem tinha dignidade tinha uma sepultura, e a pessoa que era jogada não tinha sepultura nenhuma. Então você imagina
o desenho, a pintura que é passada, você conhecendo dessa forma, você conhecendo essa explicação desse lugar, Jesus pegou algo que era conhecido para mostrar o que era o inferno. Você está entendendo? Você está conseguindo me compreender? Jesus pegou algo que era conhecido deles para tentar descrever o que seria um inferno. Para pessoas que nunca sentiram o cheiro do inferno, nunca ouviram nada do inferno, nenhum barulho, nenhum som, nunca sentiram o sabor do inferno, nunca pegaram o inferno, nunca olharam o inferno. Jesus precisava descrever para essas pessoas e por isso que usou algo que era conhecido dessas pessoas para descrever de como seria de fato o inferno. Tudo bem? Até aí legal? Então vamos dar uma continuada. Então, só para reafirmar e você não esquecer, Geena, que é uma palavra hebraica que foi transliterada para o grego, porque não tinha um correspondente em grego, diferentemente de Hades e Sheol, está diretamente relacionada à punição, tá? Punição, ficando subentendido como a palavra inferno ou em alguns casos como lago de fogo. Ok até aí? Tudo bem? Sem problema. Vamos à última palavra. Tártaro. Uma palavra grega. Como você pode observar na sua apostila, essa palavra aparece apenas uma vez no Novo Testamento. Aí deixa eu explicar para você. Os gregos, eles tinham muitas divindades. Lembra do maior deus de todos, Deus Zeus, né? Da mitologia grega. Deus Aeros, Deus Afrodite. Lembra disso? Na mitologia grega, né? Tinha o semideus, Aquiles, era um filho de um deus. Então, lembra da mitologia grega? Então, a mitologia grega, quando o Novo Testamento foi escrito, a cultura helenística, que era predominantemente uma cultura grega, não é? Porque o helenismo foi desenvolvido exatamente uma mistura da cultura grega com a cultura romana. Quando o Novo Testamento foi escrito, então as pessoas tinham aquela cultura grega, aquela filosofia grega, conheciam sobre os deuses gregos, inclusive nas cidades. Não esqueça que nas cidades onde o apóstolo Paulo andava, né, em Atenas, tinha um centro da deusa Afrodite. Lembra disso, gente? Atos, estou falando para você de livro de Atos, tá? Livro de Atos. Em várias cidades tinha um deus, como se fosse um deus patrono. Não tem os patronos da cidade aqui no Brasil? Patrono da cidade de Manaus. Quem é a patrona da cidade de Manaus? Qual é o santo? Mas de Belém a gente sabe qual é. Qual é de Belém? Nazaré. Nossa Senhora de Nazaré, de Belém, né? Tem até o Círio de Nazaré. Então não tem isso da cultura católica, não é? Que se transformou patrono. Então as cidades tinham também os seus patronos, algo semelhante a isso, que eram os deuses da mitologia grega. Então, quando o apóstolo Pedro escreveu essa carta, que era uma carta geral, que foi para as igrejas, ele queria descrever o inferno com uma palavra que era conhecida do povo. Aí foi que ele usou essa palavra, tártaro. Você está com tártaro na boca? Não tem nada a ver com isso. Não, pastor, estou com cárie mesmo. Não tem nada a ver com isso, estou com mau hálito, né? Não tem nada a ver com isso, tá? Na verdade, ela descreve um lugar no conhecimento grego das pessoas, da língua grega, que entendiam onde iam os piores espíritos, como um lugar de aprisionamento, tá? Um lugar de aprisionamento para serem castigados. Então, quando o apóstolo Pedro usou essa palavra, né, lá em 1 Pedro, vou ler para você o texto, 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. Você tem na sua apostila esse texto.
Essa referência você tem na sua apostila. Diz assim: porque se Deus não poupou os anjos quando pecaram, mas lançou-os no inferno. A palavra traduzida como inferno é tártaro. E os entregou ao abismo da escuridão, reservados para o juízo. Ele pegou uma palavra conhecida do povo e usou para explicar o que seria o inferno, para que aquele povo pudesse ter conhecimento do que seria isso. Esse lugar que os nossos olhos não veem, as nossas mãos não apalpam, nós não sentimos cheiro, não sentimos sabor, nós não escutamos. Fica difícil de compreendermos. Por isso que essas analogias são feitas para que pudesse ter uma compreensão do que vem a ser aquilo que você nunca viu, sentiu nem tocou. Tudo bem? Tudo bem até aí? Não acabou ainda não, viu, gente? Não acabou ainda não. Calme aí. Mas, pastor, eu tenho mais dúvidas do que certezas. Que bom. As dúvidas levam em busca de perguntas. Na semana que vem nós vamos continuar, mas vou deixar para você essas 3 perguntas. Para casa, anote isso aí. Anote isso aí. As 2 perguntas nós vimos hoje, na aula de hoje. As 2 vimos. A terceira nós não vimos. Então, deixe só as 2, tá? Copie só as 2 primeiras. A terceira vai para a semana que vem. Copie só as 2 primeiras. Então, fica essas 2 perguntas para você responder. Então, olha só. Apresente e disserte sobre os 3 argumentos. Olha, não é só você escrever. Primeiro argumento: não foi invenção da Idade Média. Segundo argumento: não dá para pensar num paraíso sem a existência de um inferno. Terceiro argumento: Jesus falou mais sobre o assunto do que todos os apóstolos e profetas. Não, você tem que explicar, tá? Você tem que explicar. Entendeu, gente? Isso aí? Você pode fazer isso em dupla, não tem, mas cada um faça o seu, tá? Só as 2 primeiras perguntas. Só as 2 primeiras perguntas, tá? Cada um faça o seu. E essa matéria vamos fazer a seguinte coisa. Nessa matéria não vai ter trabalho para entregar não. Tudo que eu passar para você eu vou cobrar na prova. Tá bom? Essas 2 perguntas, ó, você vai responder na prova. Então vai ter algo semelhante a isso na prova. Se eu der algum versículo para você decorar, você vai ter que botar o versículo na prova. Combinado assim? Tudo bem? Feito? Legal? Aí na semana que vem a gente continua. Vamos tentar ver as descrições que nós temos nas Escrituras a respeito do inferno.